E aí, pessoal, como vocês estão? Viemos aqui com mais um episódio no Podxi com um tema muito legal, que é o Abril Azul, que para quem não sabe, é o mês de conscientização do autismo. E aí eu trouxe para vocês a minha mãe, para quem não sabe, eu tenho um irmão autista e nada melhor do que ela para falar aí sobre os desafios. Mas antes de tudo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria nem banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Grupo Elane. E já voltamos, galera. E aí, mãe? Gente, pra quem não conhece aqui, a minha mãezinha Solange, se apresente. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Solange e tô aqui para dar algumas explicações, algumas respostas, né? Meu filho tem 20 anos e tem autismo. Os primeiros sinais, né, que a minha mãe percebeu, pra quem não sabe, né, eu também tenho TDAH, que entra ali naquele meio de neurológico, né, que é um problema neurológico, não é uma coisa assim. A gente nasce com isso, a gente não desenvolve, não tem como uma pessoa desenvolver o TDAH ou desenvolver o autismo, a pessoa já nasce. E assim, as mães já conseguem perceber algumas características, e eu queria que você contasse um pouquinho de como você percebeu, assim, que tinha alguma coisa de diferente com o Gi. Então, no meu caso, seria um pouco mais diferente, porque eu já percebi na gravidez, né? A gravidez do Giovanni foi muito diferente, porque ele era hiperativo já dentro da minha barriga. Ele não parava, ele se esticava inteiro dentro da minha barriga, parecia que ia arrebentar, sabe? Então, foi muito difícil a gravidez dele. Então, eu já sabia que tinha alguma coisa diferente. Quando eu Não eram fui... como as outras, né? Não. Quando eu fui ganhar o Giovanni, ele rompeu a minha bolsa com 7 meses. De tanto que ele se mexeu, ele se esticou tanto que acabou rompendo. E aí eu tive que fazer uma cesárea. E ele acabou nascendo. Ele nasceu com 7 meses, né? 7 meses. O que eu achei diferente é que com 7 meses, ele sendo bebê prematuro, ele já queria se comunicar. Era uma coisa assim, meio com medo, sabe? Dava medo de ver. Gesticulava com a boca. Parece que ele queria falar alguma coisa. Já prematuro. Então já dava um certo receio. Depois, conforme ele foi crescendo, eu vi que ele tinha algumas habilidades que as outras crianças não têm. Ele conhecia números, né? A gente passava pela rua, ele já falava números. O nome da falava placas de carro, né? A marca do carro. Sim, eu lembro disso. Gente, era uma característica muito firme dele, eu acho que mais ou menos com 6 anos, não era? Era mais ou menos na cidade, era mais novinho. Quando ele fazia isso? Eu não me lembro. Não, ele tinha 3 anos. Eu lembro, 3. gente, mas ele fazia isso mesmo. Eu lembro que eu sou péssima com data, com nome, com tudo, é muita coisa, eu sou ruim. Mas eu andava com o Giovanni e ele sabia a marca, o ano de fabricação do carro, esse aqui da Volkswagen, de não sei o quê, da placa tal, a rua tal. E eu ficava tão impressionada com aquilo que eu achava surreal, eu achava que meu irmão era um Sheldon da vida. Mas a hiperatividade falava mais alto, gente, porque olha o que a gente passou com o Giovanni. Vocês vão prestar atenção aí, que tem muita história pra gente contar. Era bem difícil. Então, outras características, né? Eu lutei muito, não foi fácil conseguir o diagnóstico, porque hoje em dia tudo fala é autismo. Não é. Gente, tem criança que é birrenta, tem criança que é mal educada, né? Porque as pessoas às vezes confundem falta de educação com autismo. Não é assim. Então, é um trabalho difícil, demora muito para você ter esse diagnóstico. Então, eu comecei a levar ele nos médicos e o médico falava, não, mãe, ele é normal, não tem problema nenhum com ele. Só que o Giovanni, ele não dormia. Ele dormia 2 horas por noite. Então, como era muito difícil e eu tinha medo de eu dormir, porque eu sou humana, eu canso demais, ele cansava demais. Eu enrolava ele num lençol, parecia um charuto. Ele grande já. Eu enrolava ele no lençol e dormia com ele abraçado, porque eu sabia que ele ia ficar acordado, mas pelo menos ia estar seguro, né?
Ele ia na parede, no canto da Nossa, parede, isso é muito ele bom. pegava as mãos, ele colocava na parede, assim. Ele e escalava que nem um falando. Homem-Aranha. Ele ficava bem no topo da parede. Sabe o batente da parede, gente? Batente. Tem a porta. Da parede não, da porta. Não, na parede também. Na porta ele fazia isso ficava também. nos cantos e ficava lá em cima. Ele ficava assim, ó. Gente, eu pensava que era assim. Eu nem assistia filme de terror, porque eu tinha muito medo. Eu falava, isso não é normal, gente. Ele era uma Aí eu coisa, rezava. gente. Ele era uma coisa. Ele subia em cima da geladeira. Ele parecia um, sei lá, ele achava um super-herói. Ele subia no batente da porta, ele ficava assim, ó, no batente da porta, esperando alguém passar. No cantinho da parede ele subia, ele se Não. jogava, ele se pendurava. Ele era muito hiperativo, muito hiperativo. Então, como eles não têm medo, então a gente tem que ficar com medo por eles, né? Teve uma vez também que o Giovanni pegou e eu morava numa casa de sobrado. Eu morava em Santo André, em São Paulo, e eu morava num sobrado e ele se pendurou no fio de telefone, no meio da rua, assim, aquele menino parecia um Tarzan, sabe? Eu com medo dele cair e coloquei tela depois, sabe? Coloquei tela. Mas ele pendurado ali, eu chamando, vem pra cá, Giovanni, vem pra cá, com medo dele cair, né? Então, ele fazia esse tipo de coisa. Outra coisa também. Teve um dia que eu coloquei ele sentadinho, ele estava assistindo televisão. Ele assistiu o mesmo filme 20 vezes, 30 20 vezes, gente. Ele copiava igualzinho a boca do filme. Era Hércules. Todas as danças e as falas do filme Hércules, o desenho, ele fazia. Ele fazia tudo. Era muito engraçado. A gente ria, né? Porque é uma característica da criança também. Aí eu deixei ele assistindo a televisão e fui no banheiro, só fazer um xixizinho, coisa de 2 minutos. A hora que eu voltei, ele tinha se pendurado no balanço e tinha caído. Aí eu falei, ele segurando o bracinho assim. Eu falei, esse menino quebrou o braço. Aí chamei um taxista, né, pra vir buscar a gente e fui falando com o taxista. Aí ele falou, não, se esse menino tivesse quebrado o braço, ele tava gritando. Ele só olhava pra mim e segurava o braço. Ele não chorava, ele não fazia nenhum gesto assim de dor. Aí cheguei no hospital, braço quebrado em 3 lugares. Então eles são meio, não é que eles não sentem a dor, eles não demonstram, né? São mais retraídos, né? Não tem mais esse senso, às vezes, né? De não tem tanto conseguir se comunicar com outra pessoa. A dor. Então, a gente que é mãe, a gente tem que ter esse olhar diferente das outras pessoas, porque eles acham que não fez nada, e às vezes pode ser uma coisa grave, né? Então, aí eu sou muito firme com o Giovanni, que cuidar dele, não tenho marido. Sou pai e mãe dele. O pai do Giovanni já é falecido. Então, no meu caso, eu tenho que ser mais firme com ele para poder ele ser independente, né? Eu luto para eles para ter independência. Giovanni. Uma outra característica também, que eu me lembro, mas eu não lembro quando começou, é a questão de ir ao banheiro. Ele tinha muita dificuldade de usar o banheiro e demorou muito tempo para ele se acostumar, né, mãe? Então, é um ritual. A gente tem que respeitar o ritual do nosso filho. Eu fui muito humilhada, muito julgada, porque eu quero que meu filho se sinta bem, né? Quando ele ia fazer cocô, ele sofria muito de constipação, né? Então, ele não conseguia fazer cocô. Várias vezes eu fui no hospital fazer uma lavagem, mas quando ele ia fazer cocô, ele tirava toda a roupa, onde ele se sentia melhor. Ele erguia os bracinhos e ficava num pé só. Gente, é engraçado, sabe? Parecia o Karate Kid. Parecia uma garça. O Kung Fu, né? Kung Fu Panda. Então, aí pra ele fazer cocô, aí ele conseguia fazer. Então os outros falavam, vai, esse menino fica fazendo cocô. Pronto. Não, esse menino fica fazendo cocô na garagem, que vergonha. É porque ele ia andando e ia sentindo na onde que ele se sentia mais à vontade para fazer as necessidades dele, gente. Não fazia isso no banheiro, ele fazia isso na onde ele se sentia que ele devia fazer, entendeu? Na hora que ele, eu acho que eu tenho que fazer cocô aqui, então ele vai lá e vai fazer o cocô lá. Mas mudou. Isso mudou. Gente, mudou. A gente tá falando das características, né, de quando criança. Isso. Então, até a Caiane já sofreu muito com isso, porque as professoras, elas não sabiam muito lidar com o autismo.
né? Elas não sabiam lidar. E eu era a irmã dele, então as pessoas me tiravam da escola, me tiravam da sala para eu cuidar dele. Pra O seu socorrer irmão, ele tá ele. no pátio, ele tá tirando a roupa no pátio. O seu irmão tá dentro do bueiro. A gente perdeu o seu irmão. Gente, eu sou mais velha, né? E aí eu ficava responsável por ele dentro da escola, porque naquela época eu não tinha professora de apoio, as pessoas não entendiam, não compreendiam, tinha aquele julgamento intenso. E aí era o único jeito, né? Eu era o suporte que ele tinha ali, eu fazia o possível. Mas isso aí mudou com que idade? Como é que ele foi se adaptando? Foi muito difícil. Na escola, ainda, teve uma vez que ele pegou um lápis e ele enfiou dentro do braço, assim, ó, de uma amiguinha da escola. Isso é horrível, gente. Não é porque ele tem autismo que ele pode fazer essas coisas, né? Aí eu fui na escola e falei com ele, falei que não podia fazer essas coisas, conversei. E perdi a paciência com ele, dei uns tapas na bunda. Não falo pra você, faça isso. Não tô falando isso. Eu fiz num desespero, porque eu não queria que ele fizesse essas coisas com as outras crianças, nem com ele. Aí a diretora, sabe o que ela fazia na época? Ela colocava ele pra ficar de castigo na sala de diretoria, mexendo no computador. Ele adora computador. Então, ele recebia um prêmio, ele não recebia um castigo. Ele recebia uma coisa que ele adorava, então ele achou que... Então. Aí eu entrei, assim, eu era contra a escola, porque eu não queria esse papel pro meu filho. Eu falei, eu não preciso de creche pro meu filho. Eu quero que meu filho aprenda. Eu quero que meu filho se socialize, se desenvolva. Não que ele vai ser amiguinho, vai ser uma criança normal. Ele não vai nunca ser uma criança normal, ou um homem normal, porque ele tem o autismo. São pessoas, assim, mais ingênuas, mais fáceis de enganar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, mas eu tive uma conquista muito grande com o Giovanni. Eu pego no pé, eu converso, eu falo. Meu filho teve professora de apoio. Eu moro na cidade de Cambuí. E as escolas daqui me ajudam muito, muito, muito. Só tenho a agradecer a todo mundo daqui. A escola Conceição de Moraes, a escola João Lopes, que ele estudou. São professores excelentes, me ajudaram bastante. Mesmo eles não sabendo ainda como lidar, quando o Giovanni, acho que foi um dos primeiros que veio pra cá. Eu sei que de Monte Verde ele foi o primeiro, né? A gente foi desenvolvendo. Gente, eu mudei umas 7 cidades para adaptar meu filho, para poder ver onde que ele podia se desenvolver melhor, né? Então foi bem difícil. Mas o Giovanni se alimentava sozinho, ele conversava, a gente explicava as coisas para ele. E um português excelente, gente. Um português coloquial, uma coisa assim surreal. Eu vou fazer a entrevista com ele também, e vai ser bem bacana, gente. Eu vou soltar isso aqui primeiro, depois eu vou fazer a entrevista com ele, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais desse lado. E é isso, a gente vai conversar mais um pouquinho com a minha mãe aqui, gente, a Solange. E eu lembro que minha mãe sofria muito, porque às vezes no momento de crise, de momento de estresse, ele gritava muito. Então os vizinhos achavam que estavam torturando ele, queriam chamar o conselho tutelar, né, mãe? Chamaram várias vezes. Várias vezes eu fui no conselho tutelar. E ele falava também, o Giovanni, ele manipulava muito. Então, para me obrigar a fazer as coisas dele, ele falou no conselho que eu não cuidava dele, que eu não fazia comida, que eu não lavava roupa, menino gordo. Tá de ver? Menino gordo, como é que um gordo passa fome? Nossa, a vida vai ter muito hate. Aí ele falava, pecou. Aí ele falou pra conselheira, pra psicóloga dele, né? Falou de mim. Aí foi o conselho tutelar na minha casa, né? Graças a Deus tinha fruta, tinha comida, a casa sempre limpa, sempre cheirosinha, o quarto dele com televisão de LED, Sempre tudo do bom e do melhor. Minha mãe nunca deixou faltar nada, gente. Tudo nada, que eu pude, dentro de uma pessoa que seja pobre, eu não tenho dinheiro, só tenho vontade de ter as coisas, então eu trabalho e compro. Então, dentro de uma pessoa, dentro de uma condição financeira humilde, ele sempre teve tudo. E de comer também. Eles vieram me verificar. Eu só fiquei sabendo disso quando eu voltei para conversar com a psicóloga. Ela falou, Solange, ele falou tanta coisa que eu tive que mandar o conselho lá para verificar como era, né? Aí, ele olhando para mim assim, falou que eu não tinha condição nem psicológica, nem financeira para estar com ele. Isso era novinho, gente. Gente, mas... Ele tinha 9 anos. Falei, pera, moleque. Ela não tem condição psicológica para cuidar de mim. Nem financeira. Nem financeira.
Aí eu peguei e falei pra psicóloga assim, na frente dele. Falei, olha, eu acho que ele está certo. Eu tô cansada. Eu tô muito cansada. O Giovanni dá muito trabalho. Uhum. Como eu não tenho condição financeira nem psicológica pra ficar com ele, eu vou abrir mão dele pro governo, pro Estado. Uhum. Eu vou abrir mão pra você, viu? Você pode mandar o Estado tomar conta. Vai levar ele aonde tem um monte de crianças, né? Não tem quartinho, não tem quartinho pra ele. Não tem um quartinho próprio, vai ser comunitário. Não tem uma televisão só pra ele, vai ser o que ele quiser assistir com os outros, né? Olha, foi a melhor coisa que eu fiz. De falar, né? Porque na hora ele já se levantou e falou, eu menti. Eu queria que ela fizesse as coisas que eu quero, e eu queria obrigar ela a fazer, e não tinha jeito, seria a única solução. Mas é mentira, ela cuida de mim, ela cuida da minha roupa, ela cuida da minha casa. Eu falo isso, gente, porque na cabeça deles, a gente tem que fazer tudo o que eles pedem. E não é assim, tem que ter um limite. E isso é uma característica. Vou falar uma situação engraçada. Eu fui lá na casa da minha mãe, fui visitar minha mãe, e aí meu irmão tava lá também, conversando e pá. Ele chega pra mim e me faz uma proposta. Essa proposta eu fiquei tão chocada, tão pasmo. Ele falou assim, você gostaria de ter o prazer de cortar minha unha do pé? Cara, esse menino, ele gente, é surreal. Na cabeça dele, é um rei. Era o rei. É um rei. É o rei. Ele falou com tanta convicção e tava com o trem na mão. Você gostaria? Eu te dou essa honra de você poder cortar o meu dedo do pé. Sabe por quê? Eu acho muito legal, né? Porque eles não deixam qualquer pessoa também. Às vezes eu não peguei por esse lado, né? Às vezes eu não peguei por esse lado, porque tem várias pessoas autistas que não gostam de cortar cabelo no salão, não gostam de outras pessoas tocando nisso. Olha só, gente, agora que eu tô falando, eu tô analisando isso aqui, mas você também não analisou nada. Eu dei risada pra caramba, falei, vai cagar no mato, menino, tem que cortar tua unha, o quê? Tô vergonha essa cara. Eu dei risada, gente, porque do jeito que ele falou, eu achei tão engraçado. Mas é várias características. Aí, olha, o Giovanni, ele passa com a psicóloga, ele passa com o psiquiatra, né? Toma a medicação, tudo certinho. Toma a medicação, tá tudo. Ela tá sempre tudo foi certo. atrás disso, gente. Mas ele entrou em crise. Sim. Porque eu, como outras mães, a gente quer tirar o remédio dos nossos filhos. Gente. A gente quer que eles sejam normais, mas não são, não tem como. Eu tirei a medicação dele. Eu falei, não. É besteira isso daí. Ele é uma criança normal, ele vai ficar bem. Só que ele começou a ter surtos conforme foi passando o tempo. Ele começou a ter surto. E ele me maltratava demais. Ele me maltratava, ele era rude comigo. Ele achava que eu tava querendo matar ele. Tinha vezes que eu tinha vontade. Mas eu não fazia isso. Mas ele está vivo, gente. Só pra Tá vivo. pra dizer. Tá bem. Deu certo. Mas olha, ele fazia cada coisa. Teve horas que eu não sei o que eu não fiz pra ele. Eu não lembro o que eu não fiz pra ele. Ele catou a minha geladeira novinha, de inox, que era sonho meu. Pegou e riscou tudinho, assim, ó, com a faca. Porque ele sabia. Pra me punir. Ele sabia que palavras não iam ser suficiente pra machucar ela. Minha mãe tem muito zelo pelas coisas dela. Ela gosta tudo de coisinha, tudo bonitinho, tudo sem riscado. Ela usa a parte amarela da esponja pra limpar as coisas, entendeu? Vocês verem o nível, né? Da tapor dela não pode riscar. Então, ele sabia exatamente que fazendo aquilo ia atingir o que ele queria. Porque ele queria que ela sentisse a mesma dor que ele estava sentindo. E a dor que ele estava sentindo era tipo assim, não posso fazer agora. Ou às vezes, não, agora não dá, já tô apertada. Nessas situações, né? E isso, gente, decorreu durante muito, muito tempo. Às vezes ele ser muito imperativo e quebrar muitas coisas. Nossa, gente, o quê? Nossa, ele quebrava tudo. Ele já quebrou o carro. Já quebrou carro, já riscou geladeira, já quebrou... Roupa não podia dar pra ele. Lembra a televisão? Televisão. Ele tava brincando. Ele quebrou duas televisão. Quebrou. Ele tava brincando com um negócio de garfo, assim, de jardinagem. Enfiou na tela da televisão. Uma tela de LED. 40 polegadas que ele tinha no quarto dele. Gente do céu, eu nem sei as televisões. Aí as questões então, mas ele ficou sem. Depois eu não comprei mais. Eu comprei um jogo de quarto do carro. Do Hot Wheels. Do Hot Wheels pra ele. Ele ficava com a faca batendo assim, ó, na madeira pra estragar. Eu falei, tirei tudo. Eu cortei tudo. As regalias dele. Mas ele aprendeu. Eu sempre faço comida e ele lava a louça, né? Agora ele lava sozinho. Mas assim, eu fazia comida e ele lavava a louça. Ele sempre reclamou.
por que você lá? Por que eu sei eu que tenho que lavar a louça sempre? Eu falei, porque eu faço a comida. Não, mas eu não quero mais lavar. Eu falei, tudo bem, você não quer mais lavar? Ele falou, não. Eu falei, você está liberto de lavar. Ele nem acreditou. É. Só que a minha mente não é boa, gente. Sabe por quê? Gente, o autismo ele é hereditário, tá? O autismo ele é hereditário. A minha mãe, ela só não tem o diagnóstico, mas ela tem vários sinais aí que depois a gente vai comentar sobre isso. As mesmas roupas, sobre gostar de uma coisa específica, não gostar, sempre mesmos sabores, sempre a mesma cor de unha, né? Mas enfim, continua aí só essa história. Então, como ele não quer lavar louça, eu não quero cozinhar. E tá tudo bem. Aí chegou na hora do almoço, ele falou assim, cadê a comida? Eu falei, não quero cozinhar. Ele ficou com fome, ele comeu pão, ele comeu o que tinha na geladeira, mas comida não. Mas no aí dia ficou seguinte... uns 2, 3 dias assim, ele ainda aguentou. Depois ele falou, pelo amor de Deus, faz a comida que eu lavo a louça. Nunca mais ele reclamou, nunca mais. Ô, gente, ó, mas ele não passou fome, sempre teve as coisas lá. Ela só não, tinha, ele só queria comida, né? Ele queria comida. Então. O que mais, né? Ó, eu vou falar umas coisas aqui assim que eu não deveria. Ou pode falar? Não sei, uai, não sei, pode falar. Solta então, o som, que coisa Léo edita. Giovanni, ele é muito dramático. Ele é dramático, gente, parece um canastrão. Ele faz assim... Gente, é verdade. Dita. Aí... Parece novela mexicana. Muito mal, ele interpreta muito mal. Aí ele pegou e falou assim pra mim, eu quero me matar. Vai contando, qualquer coisa a gente vai cortando aí. Aí ele falou que ele queria se matar. Eu falei, tá bom, quer que eu te... Não, mas eu tenho essa vontade. Eu falei, tá bom. Eu fiz uma comida bem gostosa, fiz tudo que ele gostaria de comer, né? Eu fiz tudo que ele gostaria de comer. Ele queria purê, eu fiz purê, eu fiz frango, eu fiz nhoque, tudo que ele queria, uma refeição assim de um rei. Eu falei, tá satisfeito? Ele falou, tô. Eu falei, então, aproveita, você tem 2 horas de vida. O que você quer fazer nessas 2 horas? Como assim? Eu falei, eu coloquei um veneninho na sua comida, mas não vai fazer mal. Você só vai dormir e não vai acordar mais. Aí ele fazia assim, você fez isso comigo? Eu falei, não, meu filho, eu só quis te ajudar, você não queria? Pelo menos você não vai sofrer. O que você quer fazer em 2 horas? Eu quero o antídoto. Ô, gente, mas imagina o desespero da criança. A minha mãe é muito literal também. Aí eu falei pra ele, bom, eu tenho um antídoto, mas você não vai querer mais fazer isso? Aí ele falou, não, eu juro pra você, nunca mais eu vou querer fazer isso. Aí eu dei um copo de suco pra ele, ele tomou num desespero. Gente, mas minha mãe era canastrona e a gente acreditava que criança acredita. Eu tava conversando com ela no meio do mercado, né, a gente tava na fila do caixa, aí ela comprou quiabo que eu queria comer na casa dela, e eu gosto muito de quiabo, mas quando eu era criança eu não gostava não. Eu lembro da minha mãe falando assim, você não gosta de quiabo? Nossa, ele deixa a gente com olho verde, você não sabia? Falei, o quê? O quiabo deixa a gente com olho verde, mãe? Deixa. E aí eu me entupia de comer quiabo. Minha mãe, pra me enganar, ela olhava bem pra minha cara assim e falava, nossa, Caiane, seu olho tá ficando verde. E eu, ai, que delícia, gente. E aí eu comia quiabo. Nossa, mas olha como tá verde já. E eu criança, ai, eu tenho olho verde. Olha no sol, olha meu olho no sol, ele tá ficando verde. A criança acreditava naquilo, gente. Nossa, pensou, a gente... Comia tudo, todos os legumes, as frutas, suco de beterraba, suco de cenoura. Ela tinha um jeito de fazer, gente, um jeitinho diferente. Ai, o suco do super-homem, ai, o suco de não sei o quê, você vai ficar com cabelo rosa. Ai, gente, era muito bacana. É bons tempos, sabe, a gente recordar isso, era muito legal. Mas era com cuidado, assim, eu sempre quis que meus filhos tiverem boa saúde, né? Se alimentar bem. Eles aprenderam a comer o que não presta na rua, não foi em casa, não. Em casa era comida saudável. Gente, é muito difícil em casa ter pizza, até essas coisas. Até hoje, na casa da minha mãe, eu vou lá e é muito broxante. Ai, mãe, vamos tomar um café? Vamos, o que você quer? Ai, o que tem? Ela tem mamão, tem manga, tem banana. Quer com chia? Eu faço mamão tem ovos, tem queijo, tem iogurte. Ai, gente, pra mim é bolo de cenoura, chocolate. Eu aprendi isso tudo depois de casar. Depois que casei, gente, ai, é outra coisa, outra vida. Desandou. Mas o Giovanni teve seletividade alimentar? Então, Ele come muito bem, né? Ele come bem. O Giovanni come de tudo. Tudo que você der pro Giovanni, ele come. Então ele nunca teve esse problema, né? Não. Eu sempre dei bastante alimentos, assim, diferentes pra ele, né?
Como ele nasceu prematuro, ele precisava de uma alimentação melhor para poder fortalecer o sistema imunológico dele. Giovanni nunca teve doença nenhuma. Graças a Deus, Giovanni sempre teve uma saúde boa. Agora, era coisas que ele fazia também. Ele gostava muito de se pendurar no prego. Você lembra disso? Que ele pegava a camiseta dele ali, se pendurava no prego e ficava assim? Isso jogava. Se jogava. Várias situações. Todas as camisetas dele eram rasgadas. E eu comprava roupa boa, roupa de marca pra ele. Falei, desanima, sabe? Desanima. Ele fazia isso. Subia em cima do telhado da escola. Nossa, eu já peguei. Conta a história do plágio depois. Que ele falou com a professora. Como que é o do plágio? Lembra de copiar? Aí não pode copiar, porque copiar e plágio é crime. Então, os argumentos que esse menino falava. A professora falou pra ele, Giovanni, copia. Ele falou, não, copiar é crime, copiar é plágio, não pode. Cara, o que você faz com uma criança desse? Eu achava muito incrível. Porque ele sempre que nem quando ele corria na escola e a professora falava assim, para, Giovanni, mas aqui não é o corredor? Nossa senhora. É uma vibe meio Chapolin Colorado. Nossa, é muito gostoso. Hoje, eu fui na médica junto com ele voltou a tomar os remédios, já ficou tudo bem, a gente tem uma relação maravilhosa. Inclusive, ele está aqui comigo. Mas eu deixei ele morando sozinho. Tive bastante críticas, né? Mas como eu sou a única pessoa assim, que ele tem de família, ele tem as irmãs, mas não tem avós, não tem tios, não tem pai. Eu quero que meu filho seja independente. Eu quero que ele saiba se virar sozinho, cozinhar, limpar uma casa, cuidar da higiene pessoal dele, né? Então ele tá morando... responsabilidade, ele tem o cachorrinho dele, tem a pincher dele lá. Então ele cuida da cachorra, você vê, olha aqui, e os médicos falavam, você vai cuidar dele a vida inteira, né? Eu não me importo de cuidar a vida inteira, só que eu não sou eterna, né? Eu vou morrer. Se Deus quiser, bem tarde, vai ficar bem velho. Aí eu deixei ele morando na casa, né? Eu tô testando ainda, tô vendo como é que tá saindo. Eu pago uma pessoa que vai de 15 dias pra fazer uma faxina pra ele. E eu lavo a roupa dele em casa. Ele tem uma casa montada, né? Tudo dentro de uma casa ele tem. E ele faz a própria comida. Faz os bolos dele. Ele faz bolo, ele faz omelete. Ele tem as receitas. E a gente percebeu que teve uma melhora tão grande. Melhorou muito. Tão grande. Na independência dele, na evolução dele. Como uma pessoa, como um homem, como nós da sociedade, gente. A gente não vai separar ele. Não, meu irmão, não tem nada a ver. Mas uma melhora tão significativa, ele tá muito mais receptivo. Porque lá na casa dele, ele faz as coisas no tempo dele. Ele assiste a TV. Ele vai lavar a louça, mas ele vai lavar a louça na hora que ele quiser. Ele vai comer. Mas se ele não fizer, ele não vai comer. Então ele começa a criar aquele senso ali, verdade, tem que fazer comida pra deixar pra janta. Então é muito legal a gente ver essa evolução, porque foram muitos desafios, gente. Não foi um ou outro desafio, foram muitos, tem muita história. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Sem ajuda financeira, sem o pai presente e a sociedade inteira contra mim. Porque eu sou mãe solteira, né? E as pessoas já têm essa visão, né? De preconceito. Esse preconceito, as pessoas não fazem ideia, né? Se você conhece alguém com autismo, se você tem filho autista, se você é uma pessoa autista, sabe, gente, que sempre vai ter pessoas para te apoiar. E sempre vai ter pessoas para criticar porque não entendem. E eu realmente não entendi. Tem situações, quando eu era mais nova, né? Que eu falava, por que o Giovanni pode fazer tudo o que ele quiser? Por que o Giovanni faz isso comigo? E eu fico aqui, porque o Giovanni era muito difícil. Era muito difícil. E eu era a irmã que... mais nova, da idade dele, e ele judiava de mim, gente, ele judiava de mim. Ele achava que tá tudo bem, ele não sentia essa coisa, porque, que nem minha mãe falou, ele não tem esse negócio de dor. Quebrou o braço, segurou o braço. Será que a outra pessoa é assim também? Eu lembro que ele me deu uma estrelada no nariz, por isso que meu nariz é batatinha. Foi por causa dele. Me deu uma estrela, pegou a estrela de Natal, deu no meu nariz, começou a sangrar. Eu lembro que ele puxava meu cabelo assim, ó, e girava. Era muito, seu filho. Foi muita evolução, muita terapia pra eu conseguir lidar com essas coisas. Porque quando a gente tem irmão autista, já é outra situação. Porque a gente não compreende esse grau. Mãe é uma coisa, agora ter irmão, tem hora que a gente fica com raiva e fala, meu Deus, esse menino é muito mimado. Na minha cabeça, porque, né? Não queria ser
ser pagiada também. Eu queria poder bater nas minhas irmãs também e ficar de boa, sabe? Eu Pode queria fazer poder isso ficar... agora. Hã? Pode fazer isso agora. Ah, não, agora não, agora já tão grande já. Então, aí as características que tem a criança autismo. Às vezes fica olhando para a mão, né? Fica deitada no bercinho, fica olhando pra mão. Estereotipias, né? Chacoalhar, Andar na ponta dos pés é um sinal muito andar nas clássico pontas do também. pé, dar pulinho. Não olhar fixo também pro olho, pras pessoas. Alguns. Os outros conseguem. O Gi, ele não conseguia, né? Não, ele olhava assim, mas parecia que ele não estava te vendo. A gente olhava, eu ficava na frente dele assim, mas parecia que ele não estava olhando pra gente. Ele ficava parado, como se ele não estivesse vendo ninguém. Tem bastante coisa assim que você vai vendo no dia a dia mesmo, né? Então, quando fica feliz, ele fecha os olhinhos assim, faz assim, ó. É muita felicidade, né? É muito bonitinho, não é? É muito bonitinho, é muito legal. Tem várias características, ele sempre gosta de usar as mesmas coisas. Ele gosta muito de uma gravata do Mickey. E ele queria... Nossa, gente, é uma gravata do Mickey, é uma gravata infantil. Ele é um rapaz de 20 anos. E aí eu quero sair com ele, e ele vai de chinelo, com uma calça, mas ele coloca a gravata porque ele acha bonito, que é social. Eu falo, Giovanni, pelo amor de Deus, tira essa gravata e nada a ver. E ele não. É minha característica. Ele carrega uma pasta que não tem as nada. coisas dele. Não tem necessidade de levar pasta, mas ele quer levar pasta. Ele quer. Tem várias... Parece que ele quer levar pasta pra passear. É verdade, né? Tem muitas coisas assim. E pra quem não sabe, gente, o autismo, ele vem da família, né, mãe? De quem será que veio? Não sei. Acho que é do pai. Não é mesmo. Minha mãe não teve o diagnóstico, gente, mas, vem de família, ela tem várias características. Minha mãe gosta de comprar, gosta de ter várias coisas, mas ela compra e não usa nada. Ela usa... Eu não quero usar, eu só quero comprar. Eu quero ter aquilo. Mas ela usa as coisas que ela gosta. Pra você ter noção, ela deve ter uns 30 pares de sapato, e aí furou um par de sapato dela. Ela foi lá no sapateiro pra remendar aquele sapato pra ela continuar usando. Por quê? Porque ela não pode comprar outro, porque ela quer usar aquele em específico. Minha mãe, pizza, sempre só de mussarela. Unhas, ela usou durante muito tempo, só unha francesinha. Óculos, sempre o mesmo óculos. Se perder esse óculos aí, ela tá lascada. Ela fica desesperada, meu Deus, meu óculos. E ela tem coleção de óculos. Ela deve ter uns 40 óculos. Então, não exagera. Não exagera. Eu tenho metade, eu tenho 20. 20. Ela vendeu alguns. Né? Que eles fez negócio. Mas é muito legal. Tem algumas coisas que eles são fissurados. O Giovanni gosta muito de desenho, gosta muito da cultura asiática. Fala inglês, né, corretamente. Fluente, ele é fluente em inglês. Ele estava aprendendo japonês também. Então, ele não é incapaz, não. Ele tem um déficit social. Na parte ali da comunicação, a gente consegue perceber que há uma diferença, mas você vai poder conversar, você conversa com ele normalmente. Eu me sinto muito conversando com ele, vou falar a verdade. Você sabia que na época dos gregos antigos, aí ele vai começar a te contar uma história sensacional, você vai se sentindo history, porque é muito bacana, né, mãe? Quando ele fica misturado na Grécia Antiga. Ele fala, você sabia que a Medusa não sei o quê, e que não sei quem lá, o Perseu? Eu falei, não sei. O que vai melhorar a minha vida eu saber disso? Não, mas vai melhorar a dele, porque ele tem essa necessidade de... Ele quer falar? Ele quer. E aí, se você fala, se você tá no hiperfoco, se você qual é a necessidade do hiperfoco dele... Só que eu e o Giovanni, a gente é muito parecido. Então a gente, se bica muito, Porque a gente se parece bastante, assim, em algumas coisas, principalmente no temperamento. Né, Caiane? Principalmente no temperamento, gente. É melhor não. Ai, gente. Mas é muito bacana a gente poder conversar com isso. Eu quero trazer mais quadros de entrevista. Esse aqui foi o primeiro. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem uma parte 2 explicando um pouquinho mais sobre os direitos. Minha mãe tá no like aí. Sobre os direitos dos autistas. A gente também tem um podcast muito legal sobre o TDAH. O que é o TDAH, né? Pra quem não sabe, é o transtorno de déficit de atenção que também acontece no cérebro, que nada mais é do que a gente tem uma dificuldade na dopamina. A dopamina é aquele hormônio que faz a gente agir sobre as coisas. Então é muito legal se você quiser dar uma olhadinha lá também. E é um prazer receber aqui a minha mãe, a Solange, gente. Primeira vez dela no podcast. Ai, coraçãozinho. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. É muito, muito bacana a gente ter isso na percepção de uma pessoa que passou por isso e ainda passa. Porque nunca vai deixar de ser filho dela. A gente sempre vai ajudar, né, mãe? Ai, mãe, preciso de você. Mãe, tô com 40 anos, preciso de você. Ai, mãe, tô em crise. Mãe vai estar lá sempre.
Por isso que ela luta tanto pra independência do filho, porque mãe não é eterna. E eu tenho certeza que nenhuma mãe quer passar por isso, né? É verdade. Ter o seu filho sozinho. De pensar isso, né? Nossa, meu filho não consegue. Não, seu filho consegue, você dando... Ele consegue sim, ele consegue sim. Sim. As pessoas falavam que ele não ia conseguir, pra mim. É porque as pessoas Só que- têm aquele conceito de tratar o autismo como uma pessoa inválida. E muito pelo contrário, né? Eles são extremamente inteligentes. Só que a gente, né, não dá o incentivo correto. Eu acho que minha mãe fez certíssima de ser um pouco mais rígida, assim, para ele poder ser o homem que ele é hoje. Inclusive, eu vou trazer ele aqui, o Giovanni, e ele vai poder contar o ponto de vista dele. Então vai ser muito legal, porque a gente vai ver várias E eu tô características. indo atrás de um emprego pra ele também, pra ele poder se sustentar, Sim. né? Pra ele deslanchar. Aí eu falo, meu Deus, agora ele vai. Isso Vai. é um desejo dele, gente. Ele quer trabalhar, só que a oportunidade não vem. Porque a gente não vou negar, a gente não pode mentir no currículo lá. Não, ele tem isso. Então a pessoa, a empresa que for aceitar ele, tem que aceitar, né, nessas condições. E ele é uma pessoa muito, muito bacana, ele tem essa vontade, sabe, de crescer na vida. Né, mãe? Ele é muito responsável, em horas, sabe? Em compromisso, se ele assume um compromisso, ele vai. Ele tem esse negócio de Nem que de ele tenha que cumprir ir as andando, coisas. atravessar a cidade. Ele vai. Ele Eu vai. também sou assim. Minha mãe, eu não sou assim, não. Eu falo, ai, passou outro dia. Não, pra minha mãe, agora, então vamos ser agora. É agora. Mas aí foi isso, gente. Muito obrigada a todos que assistiram, todos que ouviram, né? Não sei se você está no nosso Spotify ou se você está assistindo no YouTube, mas eu agradeço demais a presença de todos vocês e agradeço muito a nossa entrevistada, a nossa primeira entrevistada aqui do Podxi, gente. É Que muito maravilha! gostoso. Sucesso, gente! É muito gostoso. E foi isso. Um grande beijo, gente, e até a próxima. Tchau! Aí, mãe, arrasou. Aqui, Nina. Tchau! Até mais.